Olá, estamos aqui para dar continuidade ao curso Cantando os Salmos, no nosso Capacitar, nossa Escola de Líderes. E neste curso que estamos vendo sobre o livro de Salmos, já temos algumas informações. Por exemplo, que o livro de Salmos era considerado um inário, também chamado de saltério. Uma coletânea de salmos, uma coletânea de canções, como aprendemos já que é um dos significados da palavra salmos, canções. E os salmos, eles podem ser estudados de diversas formas. Poderíamos estudar os salmos através dos 5 livros, das 5 subdivisões que aprendemos na aula passada. Poderíamos também, porque os salmos são compostos, na verdade, por 5 livros. Poderíamos também estudar por suas subdivisões, porque existem salmos, por exemplo, salmos messiânicos, como o Salmo 2 e o Salmo 110. Existem salmos conhecidos como salmos de sabedoria, como o Salmo 1 e o Salmo 73. Existem salmos reais, como o nosso querido Salmo 96, quando cantamos, cantai ao Senhor um cântico novo, e que vai até o Salmo 99. Então, 96, 97, 98, 99 são salmos reais. As canções de Sião registradas no Salmo 46 e no Salmo 48. E também os salmos históricos, como o Salmo 105 e o Salmo 106. Os salmos foram escritos por diversos autores, Alguns pensam que somente Davi escreveu salmos, mas não, foram diferentes autores. Moisés, por exemplo, escreveu o Salmo 90, você sabia? Davi escreveu cerca de 72 cânticos, 2 salmos foram escritos por Salomão, e alguns cantores levitas, como Asaf, Emã, Etã e Corá, também foram autores de alguns salmos. Davi, ele selecionou esses levitas para cantar e tocar instrumentos musicais nos cultos de adoração no templo. Alguns desses salmos foram compostos enquanto o povo de Israel estava no exílio, Podemos nos lembrar daquela expressão, junto aos rios da Babilônia, destacado, por exemplo, no Salmo 137. E até mesmo no Novo Testamento nós temos confirmações. Pedro, por exemplo, em Atos, ele diz, Atos 2, 25, ele diz, porque Davi fala a respeito dele, dizendo, falando sobre Jesus. E aí, ele, a partir da próxima frase, eu sempre via o Senhor diante de mim. Na verdade, Pedro está reproduzindo uma parte de um desses salmos. E o autor de Hebreus também. Hebreus 4, 7 diz... 4, 7. Nos diz assim. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Então, na verdade, aqui, quando o autor diz, vou ler o texto de novo, que eu gaguejei, diz assim, de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi. Então, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Então, aqui, o autor de Hebreus está mencionando um salmo de Davi, que na verdade está descrito no Salmo 95, esse texto. E aí nós poderíamos estudar os salmos de diversas formas.
Para o nosso curso aqui, especificamente, optamos por estudar os tipos de salmos. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar, por exemplo, dos salmos de lamento, né? Salmos de queixa, quando o salmista se derrama diante do Senhor, pedindo o seu socorro, né? Nós também vamos estudar os salmos de louvor, né? Esses são mais conhecidos por todos nós. E existem também mais outros salmos com temas especiais que nós vamos destacar aqui. Então, eu espero que você aproveite mais essa aula e desfrute da bênção, da sinceridade que percebemos nos autores dos salmos para derramar-se diante do Senhor, para honrá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para contar a sua história, né? Para declarar a sua majestade. Então, até o próximo vídeo. Salmos de lamento. Por várias razões, o povo de Israel se lamentava e clamava a Deus. O povo tinha muitos motivos para aproximar-se de Deus e derramar o seu coração, pedindo a sua ajuda, a ajuda divina, né? Alguns salmos, eles vão descrever a situação em que uma pessoa, um autor, se encontrava, né? Ou um estado de espírito que reinava sobre toda a nação. Então, existem salmos que vão retratar o lamento de uma pessoa, de um coração. E existem salmos que vão retratar o lamento de uma nação, porque todos estão sofrendo por algum motivo. Se fôssemos trazer para os nossos dias, poderíamos ter uma pessoa escrevendo um poema, por exemplo, relatando a dor de um ente querido, ou relatando uma enfermidade sua ou de alguém da sua família. Isso seria uma situação pessoal, como vemos em alguns salmos. Mas existe também hoje em dia situações mais generalizadas. Então, quando oramos por conta das mortes por Covid-19, mesmo que cada um de nós tenha experimentado uma perda na família, nós sabemos que essa não é uma situação única nossa, mas uma situação mundial. Então, é o clamor da humanidade. Quando pensamos na Ucrânia e na guerra com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, oramos pela situação de uma nação que sofre, um clamor de uma nação. Então, da mesma forma como hoje podemos ter músicas que retratem a dor da pandemia, a dor de uma guerra, a dor pessoal de alguém que perdeu um ente querido, naquele tempo também foram registrados salmos de lamento, lamento de uma pessoa ou o lamento de toda a nação de Israel, né? Diante do ataque de um inimigo, por exemplo, uma nação que sofria com tantas guerras, com tantas situações, né? Uma cidade podia buscar a proteção de Deus quando o exército adversário marchava contra ela, por exemplo, como nos diz o Salmo 44. Vamos ler esse Salmo? Salmo 44, de 4 ao 16. Se você perceber, no cabeçalho desse Salmo, é um Salmo dos filhos de Corá, um daqueles cantores levitas que mencionei no vídeo anterior. Diz assim, a partir do 4: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio venceremos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva,
Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Então, nesse trecho, por exemplo, que eu li aqui do Salmo 44, nós vemos a nação, né? Apesar de Corá ter sido o autor, mas ele não escreve sobre uma dor própria, mas sobre a dor da sua nação, que estava em guerra, né? E aí ele vai falar sobre as situações que eles têm com os inimigos, né? Com relação aos seus inimigos. A gente pode ver também Davi se lamentar de situações, por exemplo, quando Saul o encurrala em uma caverna no deserto da Judéia. E aí a gente vê isso no Salmo 142. Como o nosso curso, né, é um curso cantando os salmos, nós podemos ler esse salmo de Davi. Olha o título do cabeçalho: oração que fez quando estava na caverna. Então, uma situação individual de Davi. E esse é um salmo muito conhecido. Olha o primeiro verso: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Isso lembra alguma coisa para vocês? Né? Nosso Salmo 142 que cantamos: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Lembram-se dessa canção? Né? Espero que a gente possa cantá-la ainda nas próximas semanas. Uma canção linda, né? Quando o salmista diz: eu olho e não há ninguém que me reconheça, nenhum lugar onde me refugiar. Então esse é o exemplo de um salmo de Davi, por exemplo, quando estava encurralado ali, né, na caverna, no deserto da Judéia, fugindo de Saul. Quando o povo lamentava, normalmente fazia acompanhar esse lamento com choro, jejum e se vestia de sacos de cinzas. Seus pedidos não eram apenas orações casuais em busca das bênçãos de Deus. Preste atenção nessa frase que eu acabei de ler. Seus pedidos não eram apenas orações casuais em busca das bênçãos de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo orações casuais, pedindo apenas as bênçãos do Senhor? Nos lembramos de orar quando acordamos, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso dia. Nos lembramos de orar no almoço, no café, no jantar, no lanche da tarde, agradecendo ao Senhor pelo alimento que Ele nos dá. Nos lembramos de orar para os nossos filhos, para que Deus os guarde. Nós oramos quando saímos de casa. Agora, eu espero que essas não sejam as únicas orações que tomem o seu dia. Talvez você esteja vivendo um tempo de choro, de lamento, de dor, de queixa, e você precise se derramar diante do Senhor, como Davi fez aqui. Jejuar, orar, orações sérias, orações sinceras, orações que mudam o nosso dia, porque independente do Senhor nos atender com aquilo que estamos pedindo, a nossa causa, a nossa queixa, o nosso lamento, a nossa dor já está colocada nas mãos do nosso Senhor, daquele que é dono das nossas vidas, do nosso Rei, do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai. Que possamos aprender com os salmistas
a importância da oração de lamento, da oração de queixa, né? Não a queixa de reclamação, mas a queixa de deixar, né, a nossa dor nas suas mãos. Como o médico fala, qual é a sua queixa? Qual é a sua dor? Ok. Naquela época, não se dispunha do que a medicina moderna pode oferecer hoje. Não tinham os nossos remedinhos para dor, para pressão, para diabetes que nós temos hoje. Não existia um exército ou uma força policial para preservar a lei e a ordem como existe hoje. As pessoas não tinham dinheiro para se defender, para pagar um advogado contra acusações falsas. Sua única esperança, preste atenção nessa frase, sua única esperança eram a misericórdia e a proteção divina. Na época que os salmos foram escritos, a única esperança das pessoas eram a misericórdia do Senhor e a sua proteção. Que nós possamos viver dessa forma, nessa esperança. Apesar de hoje termos advogados, apesar de hoje termos exército, polícia, né, as forças de defesa do nosso país, apesar de nós termos remédios para as nossas enfermidades, precisamos aprender a viver na dependência da misericórdia e da proteção do Senhor. Que Ele nos abençoe.